os erros. Então, gente, eu vou fazer sobre o meu TCC, essa análise, para vocês verem que eu também erro, que eu já evolui bastante, tá bom? E que tudo bem vocês começarem agora e apresentarem algum tipo de dificuldade, tá bom? Então, vou mostrar agora minha tela para vocês, para eu não ficar só falando, e de vez em quando a gente troca. Eu queria mostrar aquela tela da para os dois, mas eu não consegui. Bom, esse foi o título. Então, eu falei sobre o refúgio no Brasil nos tempos de pandemia, tá? Dilemas e perspectivas. Então, já comecei aí. Meu modelo foi monografia, então eu tive que colocar, como é que fala? Resumo, agradecimentos, dedicatórias, epígrafe. Já começa uma questão a salientar aqui. Tá vendo esses títulos aqui? Os meus estão só com a primeira letra maiúscula. Aí você pergunta, Isabela, por que que o seu está só com a primeira maiúscula? Porque na minha universidade esse era o formato pedido, mas na ABNT o resumo ele tem que vir com letras maiúsculas, tá? Assim, desta forma. Mas pode ser que algumas instituições modifiquem, por isso que é importante você pensar que a gente fala geralmente, é que é o quê? A ABNT, ela é um guia, mas ela é uma regra, mas não é uma regra, né? É uma sugestão. O ideal é a gente sempre estar observando o que a nossa instituição está falando. A mesma coisa aqui, ó, lista de figuras. Ele deveria ser em maiúsculo. Aqui, em vez de dois pontos, deveria vir o travessão. Então, eu tenho até um comando já, onde eu coloco o Ctrl T. Eu coloquei, e aí já vem o travessão, porque eu acabo utilizando bastante esse tipo de ferramenta, né? Mesma coisa na lista de quadros, deveria ser o travessão. O meu sumário, tudo ok aqui, mas lembrando que, de acordo com a BNT, haveria algumas modificações, com as letras maiúsculas nos títulos primários. Aqui não seria, na verdade, seria em negrito, tá? Algumas diferenças. Vamos começar aqui. O que eu fiz nessa introdução? É bom para vocês identificarem o que vocês vão fazer no seu TCC, tá? Quando eu começo a minha introdução, eu começo falando sobre o contexto do meu tema, tá? O que tem sido abordado sobre o meu tema. E foi isso que eu fiz aqui. Então, eu começo falando sobre a pandemia, sobre o número de refugiados, tá bom? Sobre as pesquisas mais atuais sobre refúgio. Então, essa parte aqui, eu começo falando sobre contextualização. Contextualização do meu tema, tá bom? E não só isso, ideal também você continuar problematizando o seu problema, contextualizando o seu problema, até que você chegue aqui, ó, na justificativa, tá? Então, eu tenho uma parte aqui que fala sobre a minha justificativa e eu continuo para chegar aos meus problemas. Meus problemas de pesquisa, eu tive mais de um problema, então foram algumas perguntas que eu quis responder, tá? E trouxe as minhas hipóteses para essas perguntas. Então, depois que eu fiz a pergunta, qual seria as possíveis respostas que eu encontraria? Então, eu trago isso nas hipóteses, eu justifico, tá? Então, no caso da monografia, a gente consegue justificar por que aquele tema é importante para a gente, certo? Eu consigo falar, esse tema é importante para mim por causa disso, esse tema é importante para mim por causa daquilo. Então, eu consigo explicar por que
que esse tema é importante para mim, além de eu tentar justificar, ou não tentar não, mas justificar, por que é importante para um grupo de pessoas, que no caso seria os refugiados, tá bom? Por que é importante analisar, né? E eu termino aqui com a minha metodologia. Então, eu descrevo a minha metodologia, justifico porque essa descrição que eu fiz, mostro quais foram as bases de dados que eu utilizei, e termino mostrando como é que eu vou analisar esses meus dados, tá? Na minha introdução, por causa da metodologia, eu tive que explicar o que é netnografia, que eu usei muitas fontes na internet e tudo mais, que se configuram como netnografia. Então, eu tive que entender, não consegui colocar, não fazia sentido colocar no meu texto, então eu fiz uma nota de rodapé, tá bom? Depois disso, eu peguei lá meus objetivos específicos e fiz o quê? Fiz os meus capítulos. Mas, na verdade, os meus 3 capítulos, eles se tornaram um só. Desculpa, os meus 3 objetivos específicos se tornaram 2 capítulos, tá? Se tornaram esse do panorama do refúgio, que, dependendo do tipo de modelo de escrita que você vai utilizar, vai aparecer como um referencial teórico, tá bom? Então, eu vou discorrer sobre tudo que fala sobre refúgio, explicar a diferença de migrante, o que é a diferença de migrante para refugiado, o que é refugiado, e depois aqui um errinho aqui, ó, olha o erro que eu cometi. Eu botei um espaço entre um parágrafo e outro. Não deveria. Remover espaço. Beleza? Citações diretas, todas com recuo de 4 centímetros. A citação direta, recuada, é sempre aquelas que estão com mais de 3 linhas, tá? E aí a gente faz o recuo. Quando eu termino de falar sobre a questão do refúgio, eu vou falar sobre as leis do refúgio que estão no Brasil, né? Que regem o Brasil. E eu vou trazer um contexto histórico dessas leis que estão no Brasil. Claro, eu não chego a me aprofundar. Por que não? Isso é até interessante, que eu falei com uma menina que fez uma consultoria comigo essa semana. Eu falei para ela o seguinte: só esse tópico aqui, falar sobre leis de refúgio no Brasil, dá uma monografia, dá até uma tese, tá? Então, você tem que ter sempre direcionamento certo do que você pretende fazer com aquela pesquisa, tá? Por isso que é importante para mim, para essa pesquisa, eu abordar sobre as leis de refúgio no Brasil. Só que não é interessante para mim escrever 15 páginas sobre isso, que aí é melhor eu mudar o tema e fazer sobre isso, tá? Então, sigo falando sobre refúgio no Brasil. Depois que eu apresentar as leis, eu vou trazer como é que esse refúgio está implicado aqui no Brasil, tá bom? Então, sempre usei citação, usei conceito de alguma pessoa, citação, tá bom? Usei um quadro, uma imagem. Nos parágrafos acima, eu tenho que chamar o quadro. Então, aqui, ó, estou chamando esse quadro. Não adianta você colocar uma figura do nada, tá bom? Você precisa chamar esse quadro, essa figura, essa tabela. Então, vai utilizar um quadro, uma imagem, no parágrafo anterior, você chama ele. Então, na figura abaixo, na figura 1, conforme a figura abaixo, beleza? O que mais aqui? Então, usei um gráfico, uma figura. Então, isso aqui é bem interessante. É super fácil de fazer se você trabalha com localização.
Você pode fazer um mapa assim. Eu fiz esse no Planilhas do Google, tá? De forma gratuita. Eu coloquei os países, os números que eu queria, e na opção de gráfico, ele me traz esse tipo de gráfico, que é super interessante, super fácil de fazer. Então, eu falo sobre o refúgio, vou explicando ali tudo que eu encontrei sobre o refúgio no Brasil, as dificuldades desses refugiados pré-pandemia. Então, vou trazendo várias análises, tá, para isso. E, claro, sempre comparando alguns dados com as figuras que eu trago. Então, essa minha pesquisa, ela, além de falar sobre a pandemia, ela se juntou ao que eu fazia nos anos que eu fiz iniciação científica. Então, tem muitos dados aqui que eu já sabia exatamente onde eu ia procurar. Alguns gráficos, como esse aqui, eu só precisei acrescentar mais alguns anos, porque eu já tinha feito até 2016. Então, para mim, isso se tornou mais fácil por causa disso. Não estou dizendo que é difícil, não é, tá? Quando você entende a estrutura de um TCC, como fazer os dados e tudo mais, acaba se tornando fácil de você fazer. Principalmente se você já sabe onde encontrar aquelas informações, tá bom? Então, foi interessante para mim utilizar as informações que eu já tinha adquirido durante a iniciação científica. Hoje eu já pesquisei bastante, sei bastante sobre algum assunto, é interessante que você continue falando sobre ele. Aí, ó, eu venho aqui, não sei se vocês conseguem reparar que tem um espaço em branco e logo uma imagem. Por que isso acontece? Porque eu não poderia ter uma imagem assim, ó, não posso colocar o título sem a imagem aqui, apesar que aqui deu, mas se não desse direitinho, por exemplo, vamos dizer que a imagem fosse maior, né? Ficaria o título em cima e a imagem embaixo. Não pode, sempre o título junto com a imagem, tá bom? No mesmo sentido, esse é um erro que eu costumo observar. Então, também a legenda, a fonte, né? Longe da imagem, vocês não podem fazer isso. Se atentem a esses erros, tá? Ou erro também de espaçamento. Então, aqui, ó, se você está usando a formatação onde tem um recuo do parágrafo, você não usa esse espaço, tá? É sem o espaço. Beleza? Aqui, mesma coisa. Eu não tenho certeza se foi esse que eu enviei. Tá? Com esse link aqui, eu duvido um pouco que tenha sido esse que eu enviei. Nota de rodapé, gente, é interessante aqui, ó, alguns errinhos de português, que são facilmente corrigidos pelo Word, tá? Nota de rodapé, quando eu uso, tem alguma informação que precisa ser complementada, você vai colocar ela aqui embaixo, faz uma nota de rodapé, e geralmente já consegue até fazer esse risquinho aqui, separando a nota de rodapé dos demais, tá bom? Fiz citação direta, esse é um erro bastante comum que eu vejo. Faz citação direta, ou seja, aquela entre aspas, e não coloca página. Fez direta, coloca página, tá bom? Direta, página. E aqui na minha universidade, antes de eu falar o que eu ia falar antes, observa aqui o seguinte, esse capítulo aqui, eu cometi um erro. Será que alguém consegue identificar? Eu estou na live aqui no Instagram, será que alguém consegue identificar o erro? O erro do término do capítulo. Alguém consegue? Não, ninguém respondeu. Então, qual foi o maior erro que eu fiz aqui?
O erro que aconteceu aqui foi que eu terminei sem fazer uma conclusão de tudo que foi abordado nesse capítulo com as minhas palavras. Então, quando você termina um capítulo, o ideal é que você não faça citação, não termine ele com citação. Você termine o capítulo com uma conclusão feita por você, a conclusão abordando o que foi abordado dentro deste capítulo, tá bom? Não termine com citações. Assim, você pode terminar, como eu terminei com nota máxima, com muitos elogios e tudo mais. Porém, a gente sempre pode fazer melhor. Então, aqui a questão eu estou ensinando, mostrando o que não fazer, né? O que você deve fazer para evitar isso, tá? Então, sempre citações. Aqui mais uma citação, deveria ter tido um espaço, tá? Citação direta, com página. Olha só, o Hebel e Brígido não é com ponto vírgula, tá bom? Dois autores, ponto e vírgula, beleza? Mesma coisa. Infelizmente, algumas coisas, elas são, a gente acaba aprendendo elas de acordo com a experiência, tá? Estudando, identificando o que o seu professor corrigiu, o que o seu professor fez e tudo mais. O seu mentor, se você tem um mentor. Então, hoje eu consigo observar texto, não sei se vocês conseguem fazer isso. Ler o seu texto lá da universidade, lá do primeiro período, você fala, misericórdia, não acredito que eu produzi isso. E é verdade, acontece. Mesma coisa. Vale salientar que também a universidade pode modificar de acordo com as próprias leis, regrinhas que elas aceitam, tá? Segundo a BNT, estaria errado. Olha que interessante. Eu consigo, nesse aqui, eu termino com uma conclusão minha, né? Aquele tópico, termino com uma conclusão minha. Importante quando tá falando, a gente termina sempre. Isso aqui foi os dados que eu também coletei, que eu fiz. Deixa eu ver se tem mais alguns errinhos aqui para a gente estar comentando. Bom, aí esse último segundo capítulo, ele é até interessante, a pessoa fala, quantos capítulos tem que ter? Eu falei que eu peguei meus 2 objetivos específicos e transformei meus três objetivos específicos, transformei em 2 capítulos. Então, esse último foi uma síntese dos 2 capítulos, tá? E olha que interessante, eu cometo o mesmo erro aqui. Eu botei percebe-se então como se eu fosse fazer uma conclusão, mas eu termino com a conclusão de um outro autor. Né? O ideal teria sido que eu tivesse feito essa conclusão, tá? Vou para minhas considerações finais. O que eu tenho nas minhas considerações finais? Meus objetivos, identifico o que foi abordado em cada capítulo, quais foram as hipóteses que foram vistas como verdadeiras, quais hipóteses foram vistas como falsas, né? Foram refutadas, tá? E chego aqui nas minhas referências. Como a maioria de vocês sabem, gente, pensam, acaba pensando assim, tem que justificar aqui também. Não, aqui é com recuo à esquerda, tá bom? Essa é a principal diferença aí da formatação das referências com a formatação do texto em si, beleza? Vou virar aqui para minha câmera do celular e quero saber se vocês têm algumas dúvidas para a gente estar trabalhando. Mas vamos fazer uma síntese, enquanto vocês vão formulando as dúvidas de vocês, qual as principais informações, aprendizado que a gente tira desse TCC, tá?
que a gente não precisa ser perfeito, primeira coisa, tá? Esse TCC foi feito em 4 dias. Isabela, 4 dias, como é que você conseguiu? Como eu falei, eu já tinha a noção do que eu deveria colocar em cada parte, eu já estava pesquisando sobre refúgio, então os dados estavam quase prontos para mim. O que mais? Então, você consegue fazer se você tiver foco, determinação, tudo mais. Outra forma de você conseguir fazer esse TCC, de informações, na verdade, importante que a gente tira, terminar um capítulo com a sua conclusão, tá? Termine sempre o capítulo com a sua conclusão. Seja, saiba quais são as regras da sua universidade. Nem sempre as regras da sua universidade vão estar em conjunto com as regras da BNT, por exemplo, foi no caso do TCC. Algumas formatações da minha universidade eram diferentes, tá? Então é importante você pensar sobre isso também. Outro aprendizado ou pedir para alguém formatar o seu trabalho, ou você estudar bastante e ter certeza das regras de citação e consertar elas, tá? No formato correto. Eu acho que esses foram os principais aprendizados que a gente consegue tirar desse TCC que a gente analisou hoje, tá bom? Então, eu não sei qual vai ser a periodicidade desse quadro, que eu quero estar trazendo vários TCCs para vocês de análise, tá? Mas é muito interessante outra coisa, como é o TCC, eu peguei um trabalho, um tema que era muito batido, veio até esse questionamento um dia desse para mim, sabe? Acho que, se eu não me engano, ontem, de um TCC, um tema muito trabalhado, e ela não sabia como achar a lacuna dela. Então, o mesmo exemplo do meu, só que eu peguei que é muito batido, no caso do refúgio, e apliquei aonde? Apliquei dentro da pandemia. Então, eu peguei um conceito muito estudado, eu apliquei na pandemia. Então, achei a minha lacuna. Então, todo tema você consegue encontrar uma lacuna. Você precisa aguçar o seu olhar, a sua leitura, para identificar onde é que está a lacuna que você precisa trabalhar dentro do seu TCC, tá? Gente, acabei agora de fazer essa análise e eu quero perguntar para vocês se tem dúvidas, perguntas, questionamentos, aproveitem que essa é a hora. Não? Então, semana que vem ou depois vamos estar fazendo outra análise, tá bom, gente? Beijão! Bom, para a gente aqui, que não no YouTube agora, eu vou parar de compartilhar aqui e esse vídeo vai entrar no ar. Tem outros vídeos aqui que vocês podem estar vendo e aprendendo muito sobre TCC, mas também escrita acadêmica, tá bom? Então, vá correndo, assiste o próximo vídeo. Beijão!